dia a todos. Vamos então começar esta sessão que se imagina um bocado polémica, mas com este momento de humor eu acho que se criaram as condições. Vamos lá ver, eu acho que prevê-se aqui um diálogo e uma discussão também do Arco da Velha e, portanto, primeiro vamos aos anúncios, que estes 4 participantes vão de facto expor numa primeira fase. Eu combino convosco já agora, eu avisarei quando faltam 2 minutos, está bem? Pedia mesmo para cumprirem os 10 minutos, eu aviso 2 minutos antes. Depois, no fim, o Sr. Deputado irá fazer um comentário e numa segunda ronda iremos tentar que haja diálogo entre os participantes, que eu acho que é fundamental, porque até, por exemplo, o professor Pita Barros vai apresentar dados e, portanto, é natural, as posições não vão ser coincidentes e, portanto, é natural que numa segunda ronda e depois das apresentações, a mesa, os participantes, inclusive o nosso comentador e eu própria, se for o caso, poderemos, de facto, intervir só aqui dentro da mesa, não é? E a seguir, e peço que seja mesmo 5 minutos aí, não é? E assim passaremos, portanto, para a plateia, está bem? Que é para ver se tentamos que haja discussão e diálogo, porque penso que este tema, toda a gente está com essa expectativa de haver, de facto, algum diálogo e alguma questão crítica que queiram perguntar e que suscite as várias participantes. Os meus, começo por agradecer, não são meus, porque foi a USF que teve o prazer de vos convidar a eles e começo por agradecer na figura do Dr. André Biscaia, mas claro que estendido ao resto da associação, o gentil convite que me fez para ser moderadora desta sessão interessantíssima. Temos como primeiro orador, ou preletor, como tem no programa, o Dr. António Taveira Gomes, que, como sabem, é médico e é o Presidente do Conselho de Administração da ULS Matosinhos. Temos depois, isto em ordem de sequência de apresentações, a enfermeira, a doutora Isabel Gonçalves, portanto, que é enfermeira de família, na USF Conde de Saúde. Depois, uma pessoa que não precisa de apresentações, mas tem que cumprir o calendário, o José Luís Biscaia, o Dr. José Luís Biscaia, que é médico de família, como sabem, mas agora é diretor executivo da ACES Baixo Mondego. E, por fim, é dentro dos preletores, o professor Pita Barros, também que dispensa apresentações, sendo desprimor das outras pessoas, obviamente, que é docente de Economia na Nova School Business and Economics, é um bocado comprido. E, por fim, o nosso comentador de serviço, o professor doutor Jorge Sanches, que é deputado do PS, já tem andado em algumas lides, e já agora depois julgo que o Jorge vai falar disso, tem alguma experiência já com LSFs, nomeadamente no Alentejo, e pertence atualmente à subcomissão da saúde global, de que é presidente. Portanto, eu começaria as hostilidades pedindo, então, ao Dr. António. Muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer à USF-AN o convite para estar cá, para discutir um assunto da maior relevância e atualidade. Cumprimento todos os colegas de painel, todos os presentes, e não me posso estender muito em cumprimentos, senão gasto o tempo todo a cumprimentar. Embora eu seja daqueles que precisa de apresentações, dispensei apresentações, porque não tenho nenhuma apresentação para vos mostrar neste curto tempo que temos. Um dia destes estive numa sessão sobre saúde mental e convidaram Pedro Chagas de Freitas para falar sobre o assunto e ele disse que um dos nossos problemas é que nós levamos demasiado a sério. Fiquei a saber porque é que eu tenho alguma saúde mental, não me levo assim muito a sério e, graças à colaboração de muitos, penso que a maioria também não me leva a sério, de maneira que fico muito mais satisfeito e muito mais tranquilo em relação à minha saúde.
tinha logo que me calhar falar em primeiro lugar, depois deste momento extraordinário, e, portanto, tudo o que posso fazer é deixar toda a gente desiludida, mas como isso é garantido à partida, portanto, também não há nenhuma novidade. Concretamente, em relação a este assunto das Unidades de Saúde Familiar Modelo B e das ULS 2.0, como resolveram chamar-lhes, ainda por cima com fórmulas mágicas, a verdade é que fórmulas mágicas não há. Há formas de conseguir construir ULS, conseguir aquilo que é a missão fundamental das ULS, que é a integração de cuidados, e é preciso que, de uma vez por todas, todos façam a convergência necessária e a colaboração necessária para atingirmos esse grande objetivo. Eu li os documentos, os relatórios destes documentos que elaboraram e quero dar os parabéns ao SFAN, quer pela realização deste evento neste local magnífico, quer pela documentação e pela reflexão e pedindo desculpa por não ter estado cá desde ontem, mas, como dizem num destes documentos, eu atualmente faço de gestor sem grande criatividade, embora digam que é uma gestão criativa, de crises, subfinanciamento e desilusões e, portanto, não quero deixar aqui uma perspectiva negativa, mas realista, e fazer disto um ponto de partida para construirmos aquilo que precisamos de construir. E em relação a isso, sinto-me muito confortável porque trabalho há 10 anos numa unidade local de saúde, que é a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, a que foi criada há mais tempo, e foram precisos 24 anos para a gente perceber o que é preciso fazer para que a Unidade Local de Saúde funcione. Está tudo escrito, como as frases, como dizia o Amado Negreiros, está tudo escrito, só falta fazer o que está escrito. Porque toda a gente sabe o que é preciso fazer, mas não se faz. E o que é preciso fazer é um desenvolvimento de um conjunto de condições que são determinantes, não são absolutamente essenciais e indispensáveis, mas são fatores determinantes de sucesso na construção das unidades locais de saúde. De tudo o que está escrito, exposto e de tudo o que deve ser uma unidade local de saúde, a sua integração na sociedade, a forma de haver sistemas locais de saúde, ou chamem-lhe outra coisa qualquer, em que a unidade local de saúde se integra e faz parte, pode ser uma rede social, pode ser o que entenderem. Num sítio é mais fácil porque é só um município. Por isso é que a ULS de Matosinhos parece que vai continuar a ser a única, porque é a única que coincide com o único município. Mas é possível fazer muita coisa com mais ou menor dificuldade. Em tudo o que está escrito, leiam este relatório que é extraordinário. Tem 270 páginas, mas vão para as últimas, só tem as conclusões, está lá tudo. Depois daquele momento, lá consegui fazer qualquer coisa que vos pusessem bem dispostos. Está lá tudo. E eu não vou falar particularmente de Matosinhos, porque Matosinhos faz aquilo tudo, ou quase tudo. Umas coisas mais, outras menos, em função da localização e das necessidades que tem. Essa é provavelmente a maior experiência e a maior partilha que podemos fazer, que é perceber como é que adequamos um modelo que nem tem grandes condições globais para crescer, mas tem possibilidade de ser aplicado, e como é que se adequa a uma população que tem um plano de saúde, que tem uma carta de saúde, que é conhecida em termos de saúde, e em relação à qual temos que fazer a promoção da saúde e prestar os cuidados de saúde necessários. Este é um assunto absolutamente essencial e é preciso que se perceba que as ULS têm de ser construídas. Não aparecem por nenhuma decisão, como vocês dizem bem, integração de cuidados não se faz por decreto nenhum. O que dizem que é preciso? Bom, nas carreiras profissionais, aliás, é fácil perceber que há muitos insatisfeitos. Em Matosinhos também, não escapamos. Apesar de termos, quando se começou a falar da conciliação da vida profissional, familiar e pessoal, nós estávamos a ser certificados nessa norma portuguesa, que é 4552. Portanto, em 2019 e 2020 fizemos esse processo,
mas mesmo assim nós não conseguimos remunerar de forma diferente os profissionais de saúde. Aliás, nas ULS não se consegue fazer praticamente nada diferente do que se faz no resto do sistema. Desde contratualização dos cuidados de saúde primários, que é separada, desde sistemas de informação que nunca existiram. Aliás, quando foi criada a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, e ela era a única, em 2000 e poucos, nós propusemos a criação de um sistema de informação que integrasse, que permitisse o caminho para um processo clínico eletrónico único, porque era uma necessidade óbvia. E dispusemos a colaborar com a tutela na criação desse processo, e a resposta que recebemos foi: vocês não têm nada que criar coisas dessas, isso compete ao Estado. Por isso é que 24 horas depois estamos exatamente igual, da mesma maneira, à espera do Estado. Aliás, em relação a isto, temos tido intervenções de diversos organismos, desde os serviços partilhados do Ministério da Saúde a outros, que assumem fazer tudo em vez de ter um papel de regulador e de ajuda das organizações a selecionar as soluções que já existem no mercado, a validar aquelas que são efetivamente suscetíveis de atingir objetivos, nomeadamente de interoperabilidade, em vez de andarmos aí a ter nós que descobrir todas e cada um descobre uma diferente e depois não se interopera coisa nenhuma. Este é o grande desafio. Nós não temos uma contratualização para o LS, nós não temos um modelo de financiamento para uma OLS, nós não temos um modelo de sistema de informações para o LS, nós não temos nada organizado para o LS. Nós só temos vontade de criar o LS e, se formos todos a construir isso, nós conseguimos construir isso. Nós, em Matosinhos, construímos mais de 40 aplicações para pôr todas as bases de dados a funcionar. Nós não temos um processo clínico eletrónico único, mas ele funciona como tal. E depois, com a internalização de procedimentos e com muitas outras coisas que se foi possível fazer, nós hoje temos um sistema de informação que permite ao utente saber o resultado de um exame laboratorial feito meia hora antes, além do sistema todo. Portanto, eu disse que não ia falar muito de Matosinhos. Surpreende-me que nunca ninguém tenha ido visitar Matosinhos, porque, dada a minha incapacidade de convencer quem quer que seja em relação ao que se faz em Matosinhos, o melhor era visitar para ver se é verdade ou não e verem coisas que eu não sou capaz de transmitir e, portanto, estão todos convidados. Dr. António, 2 minutos. Muito obrigado. Os únicos que estão dispensados é o SFAN, está dispensado a ir a Matosinhos, porque não se inspirou em Matosinhos, obviamente, mas também, e tem muito daquilo que é a visão que nós temos sobre a organização dos cuidados de saúde. Mais vistos do ponto de vista dos cuidados de saúde primários, em algumas áreas. Um ou outro sítio ainda a falar das ARS, que é uma coisa que já não devemos falar, se calhar, etc. Mas é possível construir este caminho. É um caminho complicado, difícil, mas conseguimos construir, isto a pensar no bem-estar dos doentes, nos melhores percursos para os doentes, nos percursos que são mais simples e atingindo os objetivos de uma maneira mais fácil. Acompanhado pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, não podia deixar de falar disso, e de resto, vamos lá ver, não foram visitar Matosinhos, mas alguma coisa de positivo já de ter dito, porque se vai ver o LS em todo lado, nós não podemos pôr-nos de lado, digamos assim, fora desse processo. Mas é preciso mesmo... Eu durante a viagem para cá, já sei que só faltam 30 segundos e vou cumprir o tempo, vinha a pensar se falava disto ou não. Entendam isto de uma maneira construtiva. O Estado, aquela coisa complicada que nunca tem cara e não sabemos muito bem se nos ajuda ou não, mas as entidades oficiais construíram, quem de direito construiu o Orçamento Geral do Estado e tem o Orçamento da Saúde. Quem construiu esse orçamento acha que a despesa que se paga às farmácias na comunidade, nas ULS, é feita pelas ULS. Acha, esperava, mas não é. Não é verdade. Nós nunca pagamos às farmácias da comunidade o custo dos medicamentos, aquela parte em que o Estado paga que o utente não paga.
O resultado foi toda a despesa de medicação paga às farmácias de comunidade foi distribuída por 31 OLS e as outras 8 ficaram de fora. E em janeiro temos que pagar mais de 2 milhões de medicamentos às farmácias de comunidade, em Matosinhos, e eu não sei como é que vamos fazê-lo. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Vou tentar cumprir com os 10 minutos, porque é difícil, uma vez que estão aqui dois grandes temas muito importantes que têm a ver com a generalização do modelo B e a questão da ULS 2.0. Como o professor Taveira Gomes referiu, a USF-AN tem apresentado em vários eventos aquela que é a nossa visão e fico muito feliz que haja este alinhamento e que nós tenhamos colocado no papel aquilo que nós consideramos ser a ULS ideal. Agora é certo que estamos a 3 meses de ser o ULS e, portanto, não vamos conseguir fazer mudanças estruturais e funcionais. E esta mesa não definiu o conceito de fórmula mágica. O professor Taveira Gomes dizia que não há fórmulas mágicas, no seu entendimento, fórmula mágica. Para mim, fórmula mágica são todas aquelas questões que nós, neste momento, nos temos que centrar como aspectos cruciais, ou para valorizar, ou para melhorar, ou para rever. E como o professor Taveira dizia, cabe a cada um de nós fazer uma ULS melhor e diferente. Não tanto estando agarrado àquilo que é agora conhecido, que é o que está vertido nos estatutos do SNS, mas fazer as devidas adaptações nas nossas ULS. E, portanto, feito este enquadramento, passando à apresentação, senão daqui a pouco passaram os 10 minutos, trago aqui esta imagem que já é subejamente conhecida por vós, e que o nosso Presidente apresentou na sessão de abertura. Eu hoje, ainda não na cerimónia de encerramento, mas quase, trago aqui outra vez porque esta imagem está desenhada porque é o centro que nós tínhamos colocado a USF do futuro. E é assim que nós vimos a ULS do futuro. Portanto, inserida num sistema, a interligação com todos os agentes na comunidade, com todos os setores social e educação, envolver aqui, e não esquecer o que também está nos estatutos do SNS, os sistemas locais de saúde, colocá-los em prática. Não sabemos muito bem o que é que poderá ser, mas eu acho que em cada ULS nós podemos articular com os municípios, com as associações de doentes e, no fundo, construir os nossos sistemas locais de saúde. Para isso, é importante valorizar aquilo que até já é suposto existir, as comissões do utente e os conselhos de comunidade, e dar-lhes o devido valor e a devida voz na participação dos cuidados e na nossa organização da oferta de cuidados. Mas precisamos de uma coisa muito importante. Temos a Carta de Participação da Saúde, mas falta regulamentar. Falta saber como é que nós a podemos operacionalizar e é uma das questões que deveria ser trabalhada. Falou o professor Taveira da integração de cuidados. Eu também não sou crente que a integração de cuidados faça de cima para baixo, um papel, uma orientação técnica, porque nós até já temos algumas orientações nesse sentido. A integração faz-se pelos profissionais que começam a comunicar, começam a gerar confiança uns nos outros e assim começam a desenhar os seus processos assistenciais integrados. Estou a falar de cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares inseridos numa ULS, a trabalhar em conjunto e a fazer a verdadeira integração de cuidados. É importante, como o professor Taveira dizia, estou sempre a citá-lo porque fiquei muito feliz por ele dizer que está alinhado connosco, a questão da contratualização, a questão do financiamento, sim, tem que ser revista, tem que ser, o financiamento tem que ser alinhado àquelas que são as necessidades de uma ULS, fala-se do modelo captacional, mas como é que isso é feito, como é que os valores são calculados e neste momento nós não temos qualquer informação acerca disso.
Depois, apesar de termos uma gestão centralizada em 11 departamentos da direção executiva do SNS e termos as ULS, é muito importante descentralizar a gestão, dar esta capacidade resolutiva à gestão intermédia e, claro, valorizar as respostas na comunidade. Alinhámos aqui aquilo que nós consideramos importante destacar no modelo USF e não esquecer. E está aqui tudo, pois esta apresentação é partilhada, não vale a pena estar a ler-vos tudo, vou destacar a importância e louvar a atitude do atual Governo, do nosso Ministro da Saúde, a valorização que tem dado às USFs e esta generalização do modelo. Mas ele não pode ser desvirtuado, a qualidade tem que manter-se presente. Os critérios de passagem do CSP para o USF-A e do USF-A para o USF-B devem estar bem claros e reconhecer que não é uma passagem administrativa. Isto significa a qualidade dos cuidados. Peço desculpa. É importante haver a valorização dos profissionais de saúde, o desbloquear os concursos. Neste momento temos médicos a quererem constituir o USFs, mas não temos secretários clínicos e não temos enfermeiros, porque os concursos estão parados há 2, 3 anos. Depois a importância da valorização da especialidade em enfermagem familiar, definir e publicar, definir não, que ele está definido, o perfil de competências do secretário clínico, mas publicá-lo é também uma das questões a valorizar. Depois a questão da aposentação, ainda temos muitos profissionais que no momento da aposentação têm complicações no cálculo da reforma porque não sabem muito bem o que é valorizado ao longo de toda a sua carreira contributiva. E depois a importância de abolir práticas burocráticas transversais aos 3 grupos profissionais, que por vezes gera burnout nos profissionais e que leva até a muitos profissionais que estão em modelo B a desistirem do modelo. Depois a importância, e ontem tivemos uma mesa a promover a resolutividade dos cuidados de saúde primários, laboratórios de testes point of care e a importância da interoperabilidade de sistemas de informação de um processo clínico eletrónico único. Dar um enfoque, e aqui é mesmo para não esquecer, a plataforma BICSP e o E-Qualidade. O grande enfoque no cumprimento da contratualização, defendemos que uma ULS deve ter uma carta de compromisso assinada com os cuidados de saúde primários, onde é salvaguardada a contratualização, a contratação, aliás, de profissionais para que a continuação de formação de USF seja uma realidade, porque se não tivermos profissionais, não conseguimos continuar a formar USFs. Depois a questão da resolutividade e a clareza de como é que podemos usar os nossos incentivos institucionais e qual o valor ao qual temos direito. Considerar o índice de perturbação de desempenho nos valores dos resultados dos indicadores, cumprir com o calendário da contratualização e a questão do pagamento de incentivos financeiros. Devidos aos secretários clínicos, aos enfermeiros, sabemos que todos os anos é a mesma coisa, com atraso, é sempre com um ano de atraso, de acordo com a legislação, mas por vezes só em janeiro ou fevereiro é que temos direito a eles. Depois a questão dos suplementos remuneratórios, o novo decreto-lei das USF está para ser publicado, nós não o conhecemos, mas elencamos aqui questões que consideramos importantes. A ferramenta BICSP é uma excelente ferramenta da qual nós nos orgulhamos, porque foi a USF-AN que a gerou e a doou ao SNS, e por que não adaptá-la para que possa servir para os mesmos efeitos que tem servido até agora, mas num contexto ULS.
Voltando aos estatutos e àquilo que está publicado no que diz respeito a um Conselho de Administração, preocupa-nos o facto de haver pouca ou nenhuma representatividade dos cuidados de saúde primários, apenas temos um diretor clínico dos cuidados de saúde primários, que será médico. Aí temos um diretor clínico da área hospitalar e temos um enfermeiro-diretor, não temos 2 enfermeiros-diretores. E, portanto, esta é uma crítica ou observação que nós fazemos. Depois, a importância dos conselhos clínicos. Estamos habituados a ter nos nossos acessos ao conselho clínico, a importância que eles têm na governação clínica, na orientação dos profissionais para a qualidade dos cuidados, na monitorização dos seus resultados, ajudar as equipas nas suas competências técnicas. E num contexto LS, eu falava com o professor Taveira Gomes há pouco sobre esta questão e ele dizia-me que na ULS dele tinha um conselho clínico. Portanto, aqui a importância da representatividade neste conselho clínico dos cuidados de saúde primários, do hospital e de todos os profissionais envolvidos na prestação de cuidados. 2 minutos, Isabel. Certíssimo. Linhas norteadoras. Gerir a mudança é fundamental. Se nós não gerirmos adequadamente esta mudança para o LS, nós não vamos ter os profissionais envolvidos. E, portanto, eu diria que serão estas as 2 grandes questões, que é o envolvimento dos profissionais e fazer um adequado plano estratégico para esta mudança. Elencamos aqui algumas dicas que se prendem com a formação de grupos de trabalho, o caracterizar os recursos humanos para saber que profissionais é que nós precisamos, porque efetivamente neste momento temos falta de psicólogos, temos falta de assistentes sociais, de fisioterapeutas, de nutricionistas e que são cruciais numa adequada oferta de cuidados. Depois é necessário definir quais são os eixos de intervenção. E quais são os eixos de intervenção? Organizamos em 6, promover a cultura organizacional, o grande enfoque na governação clínica, a questão da integração de cuidados, a questão da participação do cidadão, o de trabalhar em rede em sistemas locais de saúde e garantir a eficiência organizacional, a importância de definir protocolos de referenciação, isto um bocadinho em linha com a integração de cuidados, de colocar os profissionais a falarem, os profissionais hospitalares e dos cuidados de saúde primários, fazerem consultas descentralizadas, reuniões de consultadoria. E aqui dar uma importância a 2 questões que consideramos fundamentais. As linhas de financiamento hospitalar, como sejam os CRI, pensando na assistência ao doente diabético, nós não podemos ter CRIs em que o grande enfoque é operar cataratas. Portanto, nós temos que dar um enfoque no rastreio da retinopatia diabética, porque se não tivermos essa resposta, como aconteceu ao nível da ARS-LVT, que tivemos uma grande falha nesta área desde 2018, 2019, não estamos a prestar bons cuidados. O outro enfoque é que, habitualmente, se diz que internamentos hospitalares evitáveis, uma baixa taxa de internamentos hospitais evitáveis se associam a bons cuidados de saúde primários, é verdade, mas não esquecer que temos que fazer aqui uma outra monitorização. Qual é a taxa de espera, a taxa de resposta às referenciações, por exemplo, para a consulta de endocrinologia, para a consulta de cirurgia ou do pé diabético, que por vezes nos são devolvidas essas referenciações porque o hospital não tem resposta. Ou seja, o doente piorou, mas a culpa não foi dos cuidados de saúde primários. Se é que aqui há culpas, eu diria falha. Peço mesmo para terminar, está bem? E terminei. Obrigada. E gostava de partilhar uma certa angústia que tinha quando me ligaram para estar aqui a falar, porque não sabia como é que havia de abordar o tema, não é? Por várias questões.
porque isto parece um bocadinho mais do mesmo, não é? A minha vida profissional já me permite dizer que já tive, ao longo da minha vida profissional, tivemos várias crises. Isto vai ser uma catástrofe amanhã? O que é que vai acontecer com isto? E nós fomos arranjando soluções, caminhos para fazer. Depois perceber como é que se discute isto de uma forma, como é que criamos um racional para descer esta nova proposta que existe em cima da mesa. E, portanto, fui buscar, para mim era mais favorável, são as minhas competências, né? Sou médico de família, e, portanto, toda a minha vida tive que, melhor ou pior, ir lidando com a incerteza, utilizando o tempo, não é? Como é que se gera a complexidade. E uma das coisas fundamentais para fazer isso é de onde é que nós partimos. Qual é o nosso quadro de referência? Não vale a pena descer um conjunto de coisas, não fazer como os comentadores da televisão que fazem, não é? Que a malta nunca percebe onde é que eles vêm. Têm opinião sobre tudo, mas nunca percebemos qual é o quadro de referência deles. Defendem o quê exatamente, mas criticam tudo. Portanto, é bom nós posicionarmos. E para mim é claro, o quadro de referência é muito claro. Eu defendo que os cuidados primários deviam ter uma organização com uma gestão de proximidade, criando organizações que privilegiassem a gestão do conhecimento. Hoje em dia as organizações inteligentes são aquelas que privilegiam, que são não hierárquicas, não matriciais, mas fazem a gestão do conhecimento. Tem que ser em simultâneo, tem que haver um sistema de informação que garanta a interoperabilidade, mais do que ser um sistema de informação único, que tenha dispositivos de gestão do conhecimento, ou seja, que me ajuda no processo de gestão clínica, contribui para a literacia dos profissionais e dos outros, que, de mesma maneira, dá um dispositivo para eu perceber o que é que estou a fazer, a quem é que estou a fazer, como é que estou a fazer, quais são os resultados em saúde. Precisamos de um modelo de governação centrado na governação clínica, ou seja, no percurso das pessoas, o que é que eu tenho que fazer, o que é que deve acontecer àquele cidadão que tem aquela patologia ou tem aquela multimorbilidade e, portanto, qual é o resultado esperado. E tem que haver, claramente, sobrenadando isto tudo, uma política, uma gestão de recursos humanos que estar centrada nas profissões. Estes 4 pilares era a base de qual eu parto para discutir o projeto das ULS. E quando vem o projeto das ULS, esta discussão de que é, nós temos que ter um bocadinho de frieza a discutir isto. Se o Estatuto do SNS, o Estatuto do SNS identifica 3 estruturas, 3 estabelecimentos, 3 tipologias de estabelecimentos de serviço no SNS, há SES, hospitais e ULS. E, portanto, há toda a legitimidade de uma direção executiva nomeada para ter a opção só de um modelo. Claro que é inadequado, claro que não é sustentado, mas tem toda a legitimidade. Portanto, esta questão não pode ser Porto e Benfica, ou Benfica e Sporting e tal, não é? Gosto, não gosto. A legitimidade existe. Mas porquê é que foram só para isto? Porquê é que não contemplaram que os cuidados primários podiam ter autonomia, como está contemplado no atual Estatuto do SNS? Podiam criar instituto público, como já somos hoje, o ACES, teoricamente, desde o princípio de janeiro, não é? Já havia ser um instituto público, com autonomia administrativa, com regime especial, etc. A opção legítima não ter ido por aí, não foi construído, mas construíram o ICAD, o Instituto Público para os comportamentos aditivos. Portanto, é possível fazer coisas diferentes. A opção legítima. Qual é a sustentação para ir para isto? Taveira Gomes esteve aqui e, com a sua clareza habitual e assertividade, explicou os problemas atuais do OLS. Não há nada em Portugal que justifique uma opção única por modelo. Nada. Não temos nenhum modelo, não temos nenhum estudo que diga este modelo é o melhor, temos que ir para ali, não há dúvida nenhuma. E, portanto, aconselhava, enfim, a expectativa, um trajeto, enfim, alguma racionalidade nesta questão de perceber que, apesar de sermos um pequeno país, poderíamos, de facto, discutir que modelos, criar experiências no sentido experimental, estar a inventar, mas criar soluções diferentes, acompanhar, ver como é que era. Mais uma vez, legitimidade da opção, totalmente inadequada e não faz sentido. E depois há uma questão essencial, que é discutir isto do ponto de vista técnico, não é? Metodológico, conceptual. Não é? Eu não sou perito nessa área, o Pedro Pita Barros certamente tem muitos colegas deles que trabalham muito melhor isso do que eu na sua escola, mas, de facto, uma breve consulta a toda a teoria geral das organizações, o que é hoje uma organização inteligente, apontam para modelos exatamente contrários ao OLS. O que apontam para modelos que são multipolares, que estão centrados na gestão do conhecimento, que dão autonomias, porque são profissionais. A área da saúde é talvez a área socialmente mais complexa e mais tecnologicamente mais complexa nestes grandes grupos sociais e nestes grandes sistemas sociais. E, portanto, tem muitos profissionais altamente diferenciados e muito diversos. E, portanto, nós temos que fazer isto de uma forma inteligente. O atual modelo, com as insuficiências que existem ou com as coisas que há para construir, não parece, a priori, que seja aquele modelo que nós devíamos apostar ab início para fazer isto. Porquê? Porque centraliza, é uma integração vertical da gestão. Tendo como objetivo uma coisa que estamos todos de acordo, que é importante frisar. A integração de cuidados, não há ninguém que seja contra. Agora, não é necessário ser uma OLS para garantir a integração de cuidados. E, portanto, há várias experiências interessantes, não é, no país, hoje, em Portugal, como outras afirmam em vários meses, que criam algumas situações de integração de cuidados que são possíveis de fazer. E se há integração, queremos fazer uma única organização, então temos que adotar
e vou-me dispensar de repetir, já fiquei com essa parte resolvida, temos que criar um conjunto de instrumentos de governação que o António Taveira Gomes acabou de referir que não existem. E, portanto, é mesmo uma fórmula mágica dizer que no dia 1 de janeiro vamos ter o LS. É um ato de fé, meramente um ato de fé. Eu, como costumo dizer quando ouço agora a direção executiva, ou Fátima, desculpa lá, a falar destas coisas todas, eu faço sempre hashtag vai correr tudo bem, não é? Porque não, é um ato de fé, não há hipótese de outra maneira, não é? Pronto, e essa questão é importante. Portanto, vão dispensar os instrumentos de governação. E o próprio modelo de construção, das próprias OLS atuais, segundo que devia ter um planeamento para isto. É surreal. Eu, enquanto diretor executivo, fui nomeado para um grupo de trabalho para ter um plano de negócios da OSF, desculpem, já estou como o Primeiro-Ministro, da OSF com os OLS, desculpem, da OLS do Baixo Mondego, que é as unidades de cuidados primários dos Centros de Saúde ou dos Conselhos, se quiserem, Figueira, Montemor e Sor, e o Hospital da Figueira. E, portanto, neste grupo de trabalho, apesar das minhas divergências, naturalmente, tenho um lugar institucional, vou fazer aquilo o melhor que posso e sei, colaboro para fazer o plano de negócio. Tínhamos 10 semanas para entregar esta proposta, fizemos a proposta, com algumas coisas que nos pareceram interessantes. Fizemos uma reunião com 5 ordens profissionais para chamá-las a dizer como é que vem a organização, a governação clínica no seio do meu LS, como é que podem participar nesta nova organização. Entretanto, a Direção Executiva já tinha feito um acordo com 2 ordens, não é? Para dizer como é que estão organizados os serviços, portanto, com ordens de psicólogos, ordens nutricionistas, portanto, já está resolvido de cima para baixo, que é uma cultura que começa neste momento a ser muito própria desta forma de estar, dos fazedores, que é fazer estas coisas assim, fazer, e anunciam as coisas assim, e, portanto, a participação é o que é, contrariamente ao que é anunciado. Depois, uma questão que eu tinha levantado, o sistema de informação, que Taveira Gomes falou, isso vai ser complicado e tal. Fizemos uma reunião que foi promovida, que pedi, e que tivemos a gentileza que a direção da SPMS fosse reunir connosco à Figueira, para levantar as questões. Não é? Olha, como é que é? Os sistemas de informação é assim, sabe para onde é que vamos? E saímos lá aterrorizados. Porque damos todos bem, não houve nenhum problema na reunião, tranquilíssimo, conhecemos todos, não há nenhuma crise, não é? A questão é, o que é que vai ser? Depois temos que ver se conseguimos fazer aquilo, a estratégia que tínhamos vai ser modificada, o Baixo Mondego é um problema, vai ser partido ao meio, portanto a nossa agregação da base de dados não vai ser dada bem, temos que fazer 2 diferentes, as plataformas são todas diferentes, vocês têm um projeto de giro no Hospital da Figueira, não sei como vai ser integrado. Desculpem lá, mas vai haver o LS a 1 de janeiro como? Certo? Essas questões são complicadas, não estavam definidas. Bem, mas pronto, fizemos um plano de negócios. O plano de negócios nosso tinha 3 pontos importantes, que era centrado, os três eixos do nosso plano de negócio eram simples, que era a gestão dos percursos das pessoas, num contexto de multiprobabilidade, o outro era organizações inteligentes e o outro é a gestão da mudança. Gestão da mudança, criação de sistemas locais de saúde e um processo de gestão da mudança. E achámos que isto era importante. O primeiro é para tirar as várias coisas, cuidar em casa, organizar, enfim, aquelas coisas que vamos pôr nos planos de negócios todos. 3 notas sobre esta questão. É para mim, conceptualmente, do ponto de vista, é um absurdo fazer um plano de negócios se eu não tenho um modelo de governação. Eu não sei qual é a organização, eu não sei qual é as regras que ela vai ter, mas já estou a fazer um plano de negócios. Desculpa lá, é um bocadinho um contrassenso. Claro que a moto faz mais do mesmo, não é? Umas tabelas de Excel, para uns valores, são mais uns médicos, enfermeiros, etc., faz aquilo. Mas o que é que aquilo significa, não sei exatamente. Mas fizemos um plano de negócios. No plano de gestão da mudança é uma coisa importante, porque fizemos, e acho que não é nenhuma inconfidência, tinha aqui um acordo, que não sei se depois conseguimos concretizar aqui com o Pedro Pita Barros, para criar um apoio, para acompanhar, para termos um processo da academia, nos ajudar a refletir sobre este processo de mudança e como é que faríamos a gestão da mudança, com várias questões de fazer. Parece que é uma questão importante que deve acontecer, vamos ver se conseguimos, se isso poderá concretizar ou não. E entregámos o plano de negócios, nos 10 semanas que nos tinham dado. Houve ali uma troca de e-mails, 2, 3 dias, sobre algumas questões para clarificar, e hoje estamos em outubro e não tive uma resposta da direção executiva a dizer se o plano de negócio estava aprovado ou não. Ao mesmo tempo, há informação, esta agora é má língua, não é? Há informação sobre a grandiosa OLS de Coimbra, não é? Que vai ser a maior OLS do país, talvez uma das maiores organizações do país, que vai ter, que parece que já tem um plano de negócios. Mas foi anunciado, por acaso até ainda sou diretor executivo há 6 Baixo Mondego, já acabou a minha comissão de serviço, não sei de nada. Portanto, vai ser um sucesso. Não é? Vai ser um sucesso. Não por minha causa, vai ser um sucesso, certamente. Ok, mas pronto. Mas isso é um fé de inverno. E depois há esta questão, portanto, sobre as OLS, eu acho que uma racional é, estamos aqui, isto é uma ameaça, um benefício, outra coisa qualquer. Há um benefício evidente das OLS, que é o seu estatuto. É o estatuto EPE. O estatuto EPE vai dotar estas organizações
E atenção, não se esqueça uma coisa. Independentemente da cultura que fica a ser vivenciada nestas organizações, os hospitais de acesso acabaram. Não sei se estão a perceber a mensagem subliminar. Isto pode ser hospitalocêntrico, mas os hospitais de acesso acabaram. Eu depois explico esta outra vez, que nas conversas é importante perceber isto agora é o hospital. Não, o Hospital da Figueira acabou. Como o A6 Baixo Mondego acabou. Passa a haver, CRIs, o SF modelo B, o SF modelo A, serviços comuns partilhados, o que quiserem, um Conselho de Administração do OLS. Deixou de haver o Hospital da Figueira, que é outra coisa magnífica. Qualquer organização que vai comprar outra, que se vai juntar com outra, tem um processo de mudança e discutir as imagens, as culturas das organizações. Os cuidados subprimários têm uma realidade multicêntrica, multipolar. Não tem nada a ver com o hospital. Tem um foco, uma intervenção completamente diferente, não tem nada a ver com... O hospital vai ter que integrar uma cadeia de distribuição completamente diferente. Uma coisa é distribuir nos serviços hospitalares várias coisas. A outra, não estou a dizer que não seja preciso, isto é fácil. As empresas têm tudo, a logística tem tudo isto tratado há anos, não é nada que não se possa fazer, não é? Mas vão ter que perceber como é que funciona tudo o resto à volta. Os 75 polos que eu tenho no A6 Baixo Mondego, não é? Os profissionais dispersos de todo lado, não estão num grande edifício. Estão ali. Os problemas de transporte, as coisas todas. 2 minutos? Ok. Já é um bocadinho menos. Já é um bocadinho menos, ok, tudo bem. E, portanto, esta é a questão, e acho que é este racional que nós temos de pôr, um racional calmo, tranquilo, mas perceber como é que vamos resolver. Eu tenho muitas dúvidas que vai acontecer. Deixar só uma nota sobre as OSFs, que penso que é importante, que é um desafio importante, porque nada deste modelo de governação contempla como é que vão lidar com as OSFs. Mais, hoje temos um problema grave, que no futuro OLS, ou OLS 2.0, enfim, a estrutura matricial, ou se quiserem, vai ser centros de resultados. Um OSF modelo B é um centro de resultados, com uma linha de financiamento e com uma contratação específica de uma carteira de serviços. O CRI também. Há um grande desconhecimento, pelo menos do meu lado, não sou da área hospitalar. O que é que vai ser o CRI da saúde mental, como é que vai ser financiado, sustentado, como é que vai fazer, o que é que vai ser o CRI da urgência, como é que vai ser financiado, etc, etc. Portanto, tem que ser contemplado. Eu não percebo no meio como é que vai funcionar, mas para as OSFs é um desafio, que o desafio OSF é assumir, que é nós temos que capacitar as OSFs, assumindo para mim, que é um quadro claro, a OSF é o melhor enquadramento nacional para os cuidados subprimários na área da saúde familiar, que deve haver uma remuneração sensível ao desempenho, que tem que ser visto o atual modelo, que tem algumas perversidades, alguns problemas. Como é que vamos ter isto no contexto da OLS? Como é que vamos continuar a construir o OSF modelo B? Que profissionais vamos ter, mas que linhas de financiamento, de contratação, que autonomia, porque as OSFs no atual decreto-lei, que está contemplado no decreto-lei do Centro de Saúde, que está no Estatuto do SNS, diz lá que as OSFs, no LB, têm autonomia financeira, alguma autonomia financeira, têm contratos, programa, têm um compromisso a construir. E, portanto, vai ser difícil, o grande desafio, não vou entrar na questão da mudança dos profissionais, porque a área que o Pedro vai abordar e bem, e, portanto, vai dar pano para mangas. O grande desafio é partir do nosso quadro de referência. O que é que nós pensamos, como é que vamos dar a volta? Eu acho que vai ser muito complicado. Já passámos períodos igualmente complicados ao longo desta história dos cuidados subprimários, sempre conseguimos ir criando, recriando, adaptando, mudando, é esse nosso desafio que temos de ser feito. Acho que vai ser um período muito controverso, sobretudo que isto contraria tudo o que há hoje na teoria da gestão das organizações inteligentes. E esta visão centralizadora que está neste momento no SNS, sem criar nenhum dispositivo, sem percebermos níveis intermédios de gestão, como é que utilizamos a inteligência para capacitar os profissionais, as chefias, as lideranças intermédias, é um contrassenso, vai em contraciclo de tudo o que há na teoria das organizações. E, portanto, eu acho, mais uma vez, os portugueses vão dar novos mundos ao mundo. Vamos descobrir outra vez uma coisa qualquer que os outros países não descobriram. Muito obrigado. E esta parte do que é as transformações e o que é que está em causa, já sabemos e acabamos por correr agora aqui uma parte dessas preocupações e julgo que a discussão também ajudará. Tenho alguns comentários adicionais para essa parte. Mas o que me norteou hoje para estar aqui, o que me motivou a sair da cama de manhã para vir até aqui hoje, foi ajudar a pensar, ou pelo menos vocês ajudarem-me a pensar, qual é o vosso grau de preparação para esta mudança organizacional. E tanto a Isabel como o José Luís falaram uma parte crucial, gestão da mudança. Isto acaba por ser, este aspecto de gestão da mudança, acaba por ser provavelmente mais crucial que todas as outras partes que ali estão. Para tentar preparar isto, eu pedia na altura à direção do SFAN que fizesse a distribuição de um questionário a que responderam 303 pessoas até às 2 horas de ontem. Daqui a bocado posso fazer uma atualização e amanhã posso dar os novos resultados da atualização de quem respondeu e agradeço essa resposta. O que é que eu quero com esta lógica de gestão da mudança? É que quando estamos a falar destes aspectos, e se virmos as várias apresentações que já houve, corremos 4 elementos diferentes dentro desta discussão. Primeiro é a questão de informação e envolvimento das pessoas, que é uma parte importante e que é importante perceber se há clareza e transparência da comunicação
e da informação que é partilhada. O segundo ponto é a liderança e a gestão da mudança por essa liderança. E o alinhamento com a cultura organizacional e o papel que a liderança tem que ter aqui. E aqui um comentário um comentário ao que eu fui dito anteriormente. Nestes processos em que temos profissões, e não é só a vossa profissão, há outras profissões desta característica, em que os profissionais estão habituados a ter uma grande autonomia de decisão e de usar o que nós chamamos de capital humano, normalmente defende-se que deve ser feito com uma liderança colaborativa e não com uma liderança top-down, vem de cima e cumpra-se em baixo. E aqui já é uma primeira dissonância com o que está a acontecer e total partilha da visão com o José Luís. O terceiro elemento de preocupações é que se existem os recursos e as competências necessárias para fazer essa mudança. Já lá aquilo que é preciso. E o quarto elemento é qual é a expectativa que se tem sobre o impacto que isso vai ter. E se vocês pensarem, o que foi falado aqui até agora cai sempre numa destas caixas. E tudo o que cai é muito na lógica de não estamos preparados para esta mudança. O que é que eu posso contribuir de acordo com adicionar a esta discussão neste momento? Tentar dar um bocadinho mais de objetividade. O que é que se passa com cada uma destas áreas? E as perguntas que eu coloquei colocam-se nestas várias áreas. E tem aqui um score simples que tem estes 4 grupos e que tem ali o valor médio de 1 a pior. De 1 que é o pior a 5 é melhor. Como vocês estavam à espera, e eu estava à espera, e que toda a gente provavelmente estaria à espera aí, isto tem uma concentração grande no 1 e no 2, das pessoas considerarem que não está grande coisa em termos de preparação para a mudança. Mas o que me pareceu mais interessante foi começar a olhar mais com cuidado para a distribuição, para as distribuições das respostas e depois tentar um pouco mais perceber como é que elas se espalham comparativamente. Daqui não dá muito para ver, isto é só o tipo de resposta, o tipo de perguntas que eu coloquei e o tipo de respostas. Para quem respondeu, se calhar notaram que havia uma que estava ao contrário das outras e era para testar se vocês estavam com atenção. Porque se tivessem feito 1, 2, 3, 4, 5, sempre o mesmo 1 em tudo, porque era mais fácil clicar, chegavam uma e estava ao contrário. Mas não, funciona bem, está ali. E o tipo de perguntas que se fez, muitas têm a ver com o que se passa na organização, outras têm a ver com as expectativas que as pessoas têm. Eu posso sintetizar esta informação naqueles gráficozinhos que estão ali em cima. Aqueles gráficozinhos é a distribuição das respostas, feita de uma forma de modo a dar um ar de linha contínua e não ser barras, é a única diferença que ali está, e a importância delas é que se vocês olharem para ali, olharem para comunicação, liderança, recursos e resultados, conforme vamos passando de um grupo para o outro, a situação vai melhorando um bocadinho. O que significa que neste momento o aspecto central da vossa preparação para a mudança não está em saber o que é que esperam da integração de cuidados. Como, aliás, foi dito várias vezes aqui, a integração de cuidados está assumido que é uma coisa que faz sentido ter e que pode ser até conseguida de outras formas, sem necessariamente ser com o LS. Portanto, mas não é sequer um grande problema perceber que está isso. A existência de recursos também é uma relativa unanimidade. Ali anda no 2, 3, o que é fraco, mas eu estaria à espera que isto estivesse tudo puxado para a zona do 1 e, portanto, não me espanta que esteja ali no 2, 3, mas demonstra que não há um sentimento de uma impreparação total das pessoas para se envolverem nisto. O que se nota há um desconhecimento muito grande do que é que se espera que seja esta mudança, e foi mais uma vez patente no que o José Luís falou. Eu podia pegar eu devia ter gravado as frases dele e por aí. Falta de comunicação. Está aqui 3 coisas. Isso e também na parte da liderança, onde claramente falta aqui um elemento que eu neste momento identifico como sendo falta de liderança colaborativa para conseguir fazer avançar. E, portanto, há claramente uma falta de dinâmica favorável para fazer esta mudança, por falta de comunicação e liderança. Esqueçamos os recursos, esqueçamos os resultados por um momento, vamos concentrar naquele ponto. Em rigor, não há nenhuma área em que se possa dizer que estão preparados. Mas umas estão melhores que outras. O que me parece que falta, e agora aquela parte em que eu gosto de estar em desacordo com toda a audiência, e, portanto, toda a gente fala em alinhamento. Eu gosto de ser desalinhado, não é? Tem alguma graça em ser desalinhado. Eu sei, já me disseram várias vezes que eu já não tenho idade para armar em puto rebelde, ok? Mas uma pessoa vai tentando. Eu acho que aqui há um espaço enorme para tomar ações bottom-up. Isto é, vocês queixam que vem muito de cima para baixo. Eu acho que há coisas que se podem fazer de baixo para cima e para mudar alguma coisa por aí. Porquê é que eu acho isso? Um conjunto de perguntas que eu também lá tinha no final estavam associados à ideia de segurança emocional. Segurança emocional é um outro conceito de gestão que é saber se as pessoas nas organizações em questão se sentem confortáveis para colocar questões, para colocar dúvidas, para discutir dentro da organização esses aspectos. E esse nível de segurança emocional, eu não tenho aqui os gráficos para apresentar as perguntas, que são muitas, também é relativamente bom. Isto é, dá-me a confiança de que nas USFs existe a capacidade de discutir estes assuntos de uma forma séria para fazer mudar e, portanto, ter esta ação de
grassroots, vir de baixo para cima. Estou aqui só para eu descansar 30 segundos e deixo-vos ler algumas das... Eu coloquei lá uma janela de observações que podiam colocar. Tive 62 observações, umas mais pequenas, outras maiores, e tirei estas que me refletiam um pouco o sumário daquilo que vai existindo. E está aqui uma que não sei se não foi o José Luís a escrevê-la, podia ter sido. Ninguém sabe o que vai acontecer. Porque ele disseste basicamente a mesma coisa há bocadinho. E, sobretudo, como é que vai respeitar as autonomias da ciência, etc. Dá claramente aqui, em termos de diagnóstico, eu acho que nós temos uma ideia relativamente acertada do que se passa, e a única coisa que eu posso afinar aqui é dizer, não é uma questão de recursos, é uma questão de comunicação e liderança, e, portanto, como é que nós mexemos nisto. E aqui tomei a veleidade de propor 2 ações. Estive a tentar verificar coisas que poderiam ser interessantes, que vocês pudessem fazer sem ter que ter a aprovação da direção executiva da SNS. Confesso que me dá um certo gosto que vocês conseguissem fazer coisas que eles não gostassem e que vocês fizessem na mesma. Okay? Devo dizer que achava assim. Primeiro, eu acho que se pode criar, em cada ULS destas novas que está criadas nas questões existentes, uma plataforma formal para que os profissionais de cuidados de saúde primários expressem a sua voz e influenciem o processo de integração. Portanto, ter um grupo representante em ligação direta à gestão de topo da ULS. Há bocado a Isabel, que foi a Isabel que falou de faltar um enfermeiro-diretor. Não há nada que impeça que eu esteja a ver que um Conselho de Administração de uma LS, e depois da Gomes poderá corrigir-me, convide para as reuniões que entender, os representantes que entender, para discutir como quiser internamente. E, portanto, existe capacidade de fazer isto, se quiser, mesmo que não esteja no normativo. Aliás, eu acho que tem mais graça a fazer, não estando no normativo, porque obriga ao compromisso das pessoas e não estão obrigadas a lá estar. Só estão enquanto estiverem a contribuir. Eu acho que isso podem fazer. A outra parte, a criação de diálogos internos. Discussão aberta. Sem atas, sem atribuição nominal de posições, só juntar as pessoas das várias unidades envolvidas e discutir o que é que vão fazer. Aquilo que eu muitas vezes chamo de cheese and wine parties. O que é preciso é ver queijo e vinho. E o pessoal depois ali, ao fim de uns tempos, começa-se a organizar melhor. É um bocado de caricatura, mas muitas vezes o discutir, sem ter a necessidade de apresentar uma solução ou de sair dali um resultado que tem que entrar numa minuta, que tem que ser aprovada por todos, ajuda a desbloquear situações. Eu acho que falta isto e também se pode fazer muito, muito facilmente. Porque isso permite perceber as expectativas e receios, permite produzir valores comuns, permite até pensar em como é que conjuntamente vão avançar. Isto para as ULS 2.0. Para as USFs modelo B, o meu realismo mágico. Eu acho que aqui também não me parece impossível que vocês, dentro de uma ULS, consigam criar indicadores próprios que vocês seguem para distribuir o dinheiro interno. O que está anunciado é que as ULS vão ser financiadas por captação ajustada, certo? Não está nada dito que a captação ajustada tem que ser depois distribuída de determinada forma dentro da OLS. E, portanto, está na altura de pensar como é que cada OLS pensa que a sua realidade pode justificar um modelo diferente. Tendo em atenção uma coisa, pagamento por captação significa, em princípio, mais risco financeiro que é assumido pelas OLS. Tem que se pensar como é que isso se reflete nas diferentes unidades. Aqui o risco financeiro é relativo porque há sempre depois os pagamentos em atraso, que se deixa correr e que um dia tem uma verba extraordinária. Mas é má forma de gerir. E, portanto, há aqui um elemento a pensar. E depois há sempre aquele cérebro elemento de como equilibrar a área hospitalar com a área dos cuidados de saúde primários. Já vimos que foi mais ou menos uma das tensões que também surgiu aqui, não é? Surge sempre. Eu aqui tentei criar uma coisa muito economista, que é usar dinheiro. Okay? Por que não criar um fundo de poupança comum, com pagamento de incentivos ou prémios, com as poupanças resultantes, por exemplo, de maior prevenção, e que isto é dividido entre as partes envolvidas, hospital e cuidados de saúde primários, de acordo com regras que foram determinadas anteriormente. Isto obriga a ter um objetivo comum, obriga a ter uma remuneração que é partilhada, ou um retorno que é partilhado, obriga a monitorizar o que está a acontecer, e está completamente na mão das USFs e das ULS fazerem isto, não, eu ia dizer uma coisa que ia dizer, à revelia da direção executiva. Não, vou mudar. Fazer isto de forma a que no próximo ano se possam candidatar aos SNS Awards. Yes! Okay? Pronto, muito obrigado. Perguntas e questões, façam um favor depois de colocar. Cumprimentar a moderadora, cumprimentar os preletores. Um cumprimento à doutora Fátima Fonseca, da Direção Executiva do SNS, que eu penso que já deve ter tomado muitas notas, nomeadamente nas intervenções que houve aqui anteriormente. Um cumprimento à minha colega deputada, a doutora Berta Nunes, que foi minha companheira na Assembleia da República na organização este ano
de duas conferências, uma sobre unidades locais de saúde e outra sobre unidades USFs. Foram dois debates que penso que também deram a partilha perante todos das dificuldades que existem nesta área e, nomeadamente, naquilo que são os desafios que temos pela frente. E como o Dr. José Luís Biscaia fez há pouco aqui uma referência de onde é que estamos, onde é que eu venho e tudo isso, queria partilhar o seguinte convosco. Minha formação é jurídica, eu sou, em termos profissionais, quadro do Ministério da Saúde, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, e em 2015 presidia uma unidade local de saúde, a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, que eu costumo referir em termos profissionais como tendo sido a melhor experiência profissional que eu tive até hoje na minha vida. Eu acho que o argumento é importante porque eu, entre outras coisas, fui Secretário de Estado da Energia, fui Secretário de Estado da Defesa, sou deputado, já estou num outro mandato a exercer as funções de deputado, e dizer-vos que precisamente entendi que esse trabalho foi dos trabalhos mais gratificantes que eu encontrei ao nível daquilo que é a causa pública, que é o interesse público. Porquê? Porque foi possível, de uma forma que eu acho que, agregando precisamente esses valores, conseguir prestar serviços às populações, nomeadamente com um âmbito territorial muito diverso, com grandes dificuldades que existiam na altura. É por isso que eu defendo muito, por esta experiência, a integração de cuidados, em primeiro lugar, e depois entendendo que a ULS é um modelo que nós devemos explorar e que deve ser utilizado, nomeadamente naqueles territórios que têm uma dimensão territorial de grande dimensão. Poderiam dizer, bem, não há certezas absolutas, nos estudos não provam que haja ganhos efetivos quanto a essa questão. Eu penso que, eu não acho que as conclusões que existam sejam absolutamente conclusivas sobre isso. Mas eu percebo, e há pouco discutia-se aqui, mas porquê é que vai ser tudo ULS? Porquê é que vai ser o país todo ULS? Eu queria dar um exemplo, que é um exemplo de sucesso em Portugal, que é o modelo das USFs, que nós começámos por fazer só algumas e nós hoje temos uma dificuldade enorme em que elas passem precisamente dos territórios onde elas estão. O Alentejo, por exemplo, tem muito poucas. O litoral alentejano está agora a preparar-se, por exemplo, para ter a primeira em Sines. Eu lembro-me quando eu exercia as minhas funções no Alentejo, no litoral alentejano, eu não conseguia que os médicos de família, tendo concluído recentemente a especialidade, se fixassem lá, precisamente porque preferiam sempre ir para o norte. E penso que há aqui questões que eu acho que convém, não caindo num exagero de um lado ou do outro, convém uniformizar a forma como trabalhamos nesta área, porque, como sabemos, temos ainda hoje hospitais SPA, hospitais EPS, temos as ARS, temos a ACSS, temos as ULS, cada um destes modelos é um modelo que existe também uma complexidade, e nós sabemos que na área da saúde há uma grande complexidade em termos da forma como se trabalha, de métodos, de estruturas, e convém o mais possível, a meu ver, ganhamos com isso em termos de simplificação administrativa, ter modelos muito próximos. Mas esse não é o critério mais importante, não é o da simplificação administrativa. Acima de tudo, parece-me que é muito importante que todos eles se centrem, nomeadamente sobre aquilo que é a prestação de cuidados aos doentes, aos utentes, e se estes modelos forem centrados precisamente sobre o doente, sobre o utente, eu penso que, acima de tudo, o modelo da OLS conseguirá seguramente ser mudado. Nas discussões que tem havido muito a ideia de que, bem, mas é muito importante acima de tudo, escolher as pessoas que estão à frente das unidades locais de saúde. Eu não concordo com isso, acho que isso é um critério para qualquer função que nós tenhamos. Acima de tudo, o que eu acho que é muito importante é que as regras sejam todas elas bem claras e que envolvam desde o início os profissionais e possam o mais possível fazer uma gestão participada. Eu dizendo-vos que eu comecei um dos meus primeiros trabalhos no Ministério da Saúde, foi fazer uma auditoria às 5 administrações regionais de saúde. E todas elas são completamente diferentes umas das outras, como todos sabem muito melhor que eu. Não têm nada a ver umas com as outras. Umas mais bem organizadas, outras mais pequenas, outras mais desorganizadas. E foi um modelo que foi existindo ao longo do tempo. E também queria dizer que sentia uma grande dificuldade quando eu precisava de contratar um profissional de saúde, depois de ter um quadro de pessoal já definido, depois de já ter um concurso aberto, ter de pedir autorização, sendo Presidente do Conselho de Administração de uma EPE, de uma entidade empresarial do Estado. O nível de autonomia é tão fraco
que me exigia pedir autorização à ARS, à CSS e acabaria depois no Governo, primeiro na saúde e depois nas finanças. E, portanto, acima de tudo, isto também tem de estar associado àquilo que me parece essencial, que é a autonomia de todas as instituições. A autonomia e a gestão o mais participada possível com todos os profissionais. Eu acredito neste modelo, dizer-vos isso, não me parece que seja o único dos modelos. Acho que nas situações que eu conheço, mais tarde, nomeadamente na pandemia, eu tive a ocasião de trabalhar como coordenador regional do Alentejo para a pandemia, para o Covid. Trabalhei com a gestão e com a coordenação do Alentejo. E nessa região há 3 territórios, 3 sub-regiões, que são unidades locais de saúde, o Alto Alentejo, o Baixo Alentejo e o Litoral Alentejano, e uma outra onde temos um hospital, temos o ACES, tínhamos a ARS, que era da região, e tínhamos também a área da saúde pública. Os maiores problemas que eu senti ao longo do tempo que eu exerci as minhas funções foi precisamente na coordenação destes serviços dentro do próprio Ministério da Saúde. Situação que eu não tinha, teria muitos outros problemas, nomeadamente a falta de recursos, com aquilo que existia nas 3 ULS, onde era possível fazer muito bem esse trabalho de coordenação através dos seus presidentes dos Conselhos de Administração. Isto é um caso pessoal, mas que eu achava também muito importante partilhar com todos. Bem, mas tentando dar um testemunho e dar e perdoar-me-ão, não me sinto nem especialmente habilitado para isso, mas de qualquer forma, na medida em que me deram a missão de fazer um pouco comentário, eu penso que o que aqui foi descrito hoje é muito importante e acho que tem de fazer parte de um processo de envolvimento de todos os profissionais para aquilo que são os desafios que temos pela frente. Ninguém vai acreditar, ainda alguém dizia isso ontem, penso eu, que vi nas televisões, que isto no dia 1 de janeiro ou no dia 2 de janeiro não está tudo resolvido. Não, não está. Aliás, eu acho que os problemas vão começar aí e vão começar de uma forma que vai ser. Vamos encontrar problemas que nós não estamos à espera e vamos eventualmente chegar à conclusão que alguns que já aqui identificámos são problemas que até possivelmente são mais fáceis de resolver do que isso. Fiquei preocupado com algumas coisas que aqui foram ditas. O Dr. Taveira Gomes fez uma referência de que não temos nada preparado para as OLS, mas temos muita vontade. Eu acho que a vontade é decisiva, mas acho que é muito importante que essa preparação seja feita e seja feita de uma forma muito participada. Eu acho que os profissionais são fundamentais neste processo. Eu costumo dizer que o Ministério da Saúde, de todos os ministérios que eu conheço, e conheço alguns, é o Ministério mais democrático de todos, é aquele que é mais participado e isso é uma qualidade essencial para que continue a fazer esse trabalho. Penso que aquele gráfico que foi referido pela senhora enfermeira Anabela Gonçalves, aquele mapa precisamente sobre a centralidade das unidades locais de saúde em tudo aquilo que é naquela região os atores principais, é um mapa que vai ser muito diferente do OLS para o OLS, assim como vai ser a sua própria dimensão, algumas questões, mas depois também me parece que é fundamental que as unidades locais de saúde se centrem sobre 2 temas que são 2 perigos. Um perigo que é muitas vezes referido, que é o hospitalocêntrico. Eu acho que esse é algo que nós temos absolutamente de evitar e temos de fazer com que as unidades locais de saúde sejam o mais possível centradas sobre o utente, sobre o trabalho preventivo, sobre o trabalho dos cuidados de saúde primários. E aí, eu não estou a dizer isto por estar no encontro da USF-AN, não estou a dizer isso por isso, é porque é fundamental, porque é dessa forma, até por uma questão de apenas gestão até financeira, é muito mais importante fazermos todo o trabalho preventivo antes do que temos de fazer, nomeadamente no hospital. Os hospitais não têm capacidade de o fazer, mas acima de tudo, porque isto também é muito importante para aquilo que é a vida dos utentes. Fazer uma referência também àquilo que disse o professor Pita Barros. Eu acho que as ideias que lançou aqui são ideias muito importantes. A ideia de um fórum em cada OLS, a possibilidade de realizar reuniões para ir corrigindo cada vez que há questões, ou mesmo que não haja, para que nós possamos todos, em equipas, poder trabalhar de uma forma próxima, penso que são muito bons exemplos, como aliás todos os que aqui foram partilhados neste painel. Para finalizar o seguinte, dizer, especialmente pelo conhecimento que eu tive na gestão da pandemia, na região do Alentejo,
na altura na defesa, e também acompanhando de uma forma muito próxima aquilo que foi o processo de vacinação. Eu sempre encontrei nas estruturas do Ministério da Saúde duas fragilidades. Aliás, eu até poderia dizer 3 fragilidades, mas eu acho que há 2 que são absolutamente claras para mim. E elas foram identificadas claramente no processo de vacinação. A questão da comunicação, e quando falamos em comunicação interna e comunicação externa também. É fundamental que se trabalhe muito bem a comunicação e, por isso, eu acho que a oportunidade de nós termos uma direção executiva que possa fazer esse trabalho ao nível nacional é muito importante que se faça esse trabalho ao nível da comunicação e, por outro lado, também ao nível do planeamento. O Ministério da Saúde, ao longo dos anos, tem, a meu ver, tido uma das fragilidades maiores que tem-se tido ao nível do planeamento. E só por isso é que se justifica que todos estes modelos, entre eles, não tenham sido capazes de encontrar regras claras de trabalho em todas elas. E é sempre difícil colocar todos no mesmo sentido. Nós, quando olhamos para um país que neste momento não está a fazer este debate, há 15 dias estive num encontro promovido pela Associação Integrar, que precisamente havia uma das mensagens que foi passada que foi a seguinte: em Espanha não se está a fazer este debate, por exemplo. Eu acho que é muito importante que se faça este debate em Portugal, mas este debate tem de ser conclusivo e tem de ser para melhorar o sistema. Mas dizer que esta situação de nós fazermos este tipo de discussões é muito importante e, portanto, eu como deputado sinto-me muito honrado pela possibilidade de ter estado aqui a ouvir e continuar a ouvir as vossas opiniões, o que é necessário mudar, as vossas preocupações, para que também do ponto de vista parlamentar nós possamos fazer as alterações que seja necessário para que os processos, nunca serão perfeitos, possam ser o mais corretos e mais equilibrados possíveis. Aliás, o professor Taveira Gomes estava há pouco, só há pouco a referir... Já tem um bónus de 2 minutos. Já tem bónus. Um bónus, exatamente. E esse é um dos problemas que nós temos na Assembleia da República, é a gestão do tempo. Mas o professor Taveira Gomes estava há bocado a referir aqui um tema, por exemplo, a questão do orçamento. O orçamento das atuais ULS não prevê alguma das... Bem, isso é algo que nós resolvemos na Assembleia da República e ainda bem que eu estava aqui, porque nós podemos, entre outras coisas, fazer alterações ao Orçamento de Estado. Portanto, essas são as questões. É muito importante... Muito obrigado. Eu estas palmas sei que é para eu me ir embora, mas só dizer o seguinte: é um gosto enorme estar aqui, é um gosto enorme ouvir as vossas opiniões e pedir ao SFAN que continue a fazer o extraordinário trabalho que tem feito junto à Assembleia da República em prol da saúde dos portugueses. Muito obrigado a todos. Já está a ver porque é que eu lhe dei o bónus, não é? Isto não é gratuito, não há almoços grátis, não é? Bom, exatamente. Antes de dar a palavra à plateia, eu acho que o Pedro prescinde de questões, porque ele próprio apresentou a... Calma. Antes de dar a palavra à plateia, para já, digitalmente não temos ainda aqui pergunta nenhuma, mas não quer dizer que não possam fazer, obviamente, do lugar. Mas eu ia propor, não ao Sr. Deputado, que já tem o bónus, portanto, mas ia propor aos 3 preletores que não o Pedro, se quiseres, claro que no fim, não te estou a discriminar, calma, é a fazer um comentário... No fim podes dizer qualquer coisa, mas temos muito pouco tempo, temos só 15 minutos. Eu ia pedir aos 3 preletores, o Pedro depois o guardo para o fim, que se querem fazer algum comentário sobre as exposições dos colegas de painel e sobretudo sobre o material apresentado, portanto, pelo Pedro. Já está, ok. Não, eu acho que era importante ouvir a vossa opinião, mas queria só aproveitar as intervenções, nomeadamente do Pedro, que acho que, porque ficam aqui umas reflexões para nós, neste contexto do SFAN, é das coisas que podemos fazer. Como sabem, eu sempre achei que nós devíamos ser muito mais propositivos, não é? E apesar de todas as minhas dúvidas, questões, divergências, etc., não é? Acho que há um caminho a percorrer e que depende de nós sabê-lo fazer. A questão de refletirmos sobre o que é uma futura USF-MILB. Eu acho que temos um trabalho a fazê-lo. Temos trabalho a fazer a discutir a nova carteira de serviços. Temos que perceber que hoje o cuidar em casa passa a ser uma tarefa nobre e essencial numa USF-MILB. Temos que discutir essa carteira de serviços saindo
as nossas nomenclaturas atávicas, as nossas coisas que temos muito complicadas. Temos de saber discutir com transparência a questão do sistema retributivo inteligente, sensível ao desempenho e que cria equidade entre os profissionais. A equidade não é tanto no seu valor, mas na forma de pagar essas várias questões. E se não soubermos discutir, alguém vai fazer por nós. Perceber quais são os instrumentos de governação, nomeadamente na contratação. Quando se falar dos indicadores todos, a primeira vez que houve indicadores foram feitos no tempo da reforma. Era o que havia, a informação que havia. Depois melhorámos muito com várias coisas. Depois houve o IDG. Agora estamos noutra fase. Portanto, não vale a pena dizer mal os indicadores. Era bom, era propor indicadores. Porque esta questão de dizer que temos de medir os resultados, as coisas e não sei o quê, ninguém diz como é muito giro, mas ficamos todos no nosso bem bom. E, portanto, é bom, se calhar, avançar com essas propostas. Em relação às OLS, e como vos disse, enfim, na futura, não sei, eventual vai responder, seria possível ver isto. Acho que a proposta que o Pedro fez faz todo sentido, quer dizer, eu tinha falado com ele no meu contexto, achei que era uma coisa importante e que ele começou, e depois está a expandir a proposta. No fundo, o que nós tínhamos era que comprometer o Pedro, e através dele a Nova, não é? A fazer esta questão alargada a todas as OLS, no fundo criando vários fóruns, espaços para acompanhar o processo de mudança, ajudar, discutir, e acho que esse é um espaço de capacitação que todos os profissionais devíamos ter e que nos ajudava muito a criar espaço de partilha e, de fundo, de inclusão, todos sentirem que fazem parte de qualquer coisa e conseguimos mudar alguma coisa. E pronto, era só isso mesmo. Há a convicção de que em janeiro vai acontecer muita coisa, exceto em Matosinhos e alguns outros sítios. Portanto, o mais tranquilo de todos aqui sou eu. Mas isso não é verdade. As primeiras unidades de saúde familiar modelo B nasceram em Matosinhos e foram quase contemporâneas da ULS de Matosinhos. O Hospital Pedro Espana não perdeu nada da personalidade que tinha enquanto hospital. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal, etc., há aqui uma reorganização. É possível haver um desenvolvimento de uma cultura de respeito e de uma cultura que cria as condições para nos alinharmos naquilo que efetivamente interessa que façamos e que é dirigida aos doentes, como eu dizia há bocado. E, portanto, tudo isto, eu concordo com todas estas questões que foram postas. Eu estou confortável com o OLS de Matosinhos e sinto-me bem na OLS de Matosinhos, como o Sr. Deputado quando esteve no litoral alentejano, porque estamos num modelo que funciona muito bem, mas, como eu disse, não há uma fórmula mágica. Eu acho que não há uma fórmula mágica e há, neste sentido, ok, eu percebi o sentido da fórmula mágica da ser enfermeira e concordo, mas não sei porque é que tem que ser um modelo generalizado. Não sei porque é que a discussão não começa das pessoas, mas percebo que é possível fazer muito trabalho em integração de cuidados em tudo aquilo que nos interessa fazer para os utentes e que não foi feito, exceto em algumas ULS. Também sabemos que foi feito mais numas do que noutras e o facto de fazer ULS não significou a resolução disto tudo. Por outro lado, fizemos as coisas sem as condições necessárias para elas poderem exprimir as mais-valias que tenham. E começa logo pela discussão com os profissionais e pela preparação dos profissionais. Portanto, uma das áreas mais importantes e que nos mantém muito bem é a área da comunicação e da informação. Isso é absolutamente essencial. E a criação de uma cultura, ok, o caminho é este, podia haver outros, mas é este. Temos que fazer uma cultura que, no final de contas, tem como prioridades qualquer tipo ou qualquer modelo de organização. O que temos é que fazer aquele e temos que fazer esta cultura contínua de inovação, de progresso, de continuação de integração das coisas. Se a gente for ver a Matosinhos ou as outras ULS, como é que estão os processos de integração, como é que são os circuitos dos doentes, etc., em muitas áreas não estão muito diferentes, até porque nós nos encarregamos de baralhar tudo, por exemplo, com o livre acesso e circulação das pessoas. E o Hospital Pedro Espana está na área metropolitana do Porto, mas tem uma conotação fortemente positiva e muita gente gosta do Hospital Pedro Espana. Portanto, criaram nós próprios, criámos fatores, nós próprios, solidariamente com a tutela, enfim, criámos meios que empoderam as pessoas em termos de decisão. Também discutíamos há bocado como é que este empoderamento dos cidadãos pode ser feito, se as pessoas podem escolher tudo ou têm respostas de proximidade
O exemplo da saúde mental é muito bom porque prevê uma organização de cuidados completamente integrada, mas a pessoa, quando vai ao seu médico de família, pode escolher a ser referenciado por uma consulta de psiquiatria para onde quer ir, o que põe em causa todo o processo de organização dos cuidados na área da saúde mental. Portanto, há aqui muita coisa para trabalhar, para fornecer informação às pessoas, para as convencer da melhor solução que têm, etc. E, portanto, como eu dizia, basicamente, peço muita desculpa, mas ainda não descobri a fórmula mágica. Temos uma em Matosinhos. Obrigado. Eu gostaria de fazer aqui duas dinâmicas na minha apresentação. Eu defendo muito o envolvimento dos profissionais e, como tal, eu ia-me dirigir à plateia. Parece que não há questões. Há uma. Mas ia-me dirigir à plateia para levantarem o dedo aqueles que conhecem o plano de negócios, mas estão envolvidos em OLS. Não? Ninguém está... Não, vão ser OLS em janeiro. Portanto, não conhecem o plano de negócios. Quem esteve envolvido na elaboração? Uma, duas, três. Agora, nas atuais comissões executivas para elaborar o plano de atividades e orçamento, alguém está envolvido? Sabiam que estava a acontecer? Não. Pronto, aqui se nota a falta do envolvimento dos profissionais e que não pode continuar. Portanto, e era essa a questão que eu queria aqui validar. Não me tire já a palavra, porque eu quero aproveitar o senhor deputado para duas questões. Não, é que são duas questões cruciais. O Jorge. Que eu ontem não tive a oportunidade de fazer este comentário ao senhor ministro, e como tem cá alguém do governo hoje, do deputado, pronto, que pode fazer passar a mensagem em lugar de vida. Era isso que eu queria dizer. Quando ontem se falava aqui da questão da carência de recursos humanos nos cuidados de saúde primários, a resposta do Sr. Ministro foi: a ULS vai resolver isso. Mas eu li notícias no início deste mês de outubro relacionadas com as declarações que o Dr. Xavier Barreto, enquanto Presidente da Associação Nacional dos Administradores Hospitalares, que via com muita preocupação o facto da verba alocada à contratação de recursos humanos tinha sido cortada pelo Ministério das Finanças nos PAOs. Portanto, e gostava que houvesse essa... quando há pouco dizia que tem a possibilidade de interferir com o orçamento, portanto, que blindasse a verba que está afeta à contratação de recursos humanos. Por outro lado, a questão da comunicação tão importante entre profissionais de saúde, entre nós, mas também através dos sistemas de informação. Temos uma péssima experiência com os SPMS e naquilo que é a interoperabilidade dos sistemas. E, portanto, não sei se a nível... Como deputado, poderá dar algumas sugestões para que, efetivamente, esta questão, de uma vez por todas, porque eu há anos que ouço falar do processo clínico, eletrónico, único, até por pessoas da SPMS, ele não é uma realidade, os nossos sistemas não interoperam uns com os outros, eventualmente há soluções locais, como o professor Taveira Gomes falava, mas isto não pode ser, isto tem que ser uma questão generalizada, porque só assim é que há comunicação e poderá pensar na integração de cuidados, pormos em prática a integração de cuidados e a partilha de informação. Obrigada. Muito bom, mas é que estou super pressionada com o encerramento. Nós estamos muito pressionados, eu sei, com a sessão de encerramento, portanto já sei que é preciso mesmo terminar, mas antes de pôr aqui duas questões que são sobretudo para o Sr. Deputado, Pedro, para não ficares amoado comigo, queres dizer alguma coisa? Três comentários e uma sugestão para a Direção Executiva.
Os 3 comentários rápidos. Primeiro, integração de cuidados e centralidade do doente, muito importante, mas não vai resolver as tensões que vão ter entre autonomia e centralização. Isso vai ser independente de tudo. De qualquer que seja a forma que coloquem, vão sempre ter essa tensão e tem que se aprender a lidar com ela. Acreditar ou não nas OLS. Eu acho que é completamente irrelevante neste momento, por uma razão simples. Algumas vão funcionar, outras não. Não sabemos quais vão ser quais. Temos é que criar os mecanismos pelos quais vamos fazer a gestão daquelas que não tiverem a funcionar bem. Como é que se faz o ajustamento disso? É aí por isso que a parte de gestão da mudança é importante. Como é que depois resolvem os problemas que vão surgir, com a certeza. Comunicação interna. Comunicação interna não é dar comida ao ganso. É saber ouvir, ouvir, ouvir e depois responder. E muitas vezes não parece que isso seja adquirido. A sugestão para a direção executiva é muito simples. Com o método do hospitalocentrismo, a coisa mais fácil que há a fazer é daqui a um ano ter os números de como é que os orçamentos dentro das ULS foram divididos entre as duas partes e comparar com o que era antes. É uma coisa de monitorização que podem fazer e sem articulação com a ACSS. Eu sei que temos mesmo que terminar, mas vou só aqui colocar 2 questões ao Sr. Deputado, do Pedro Cunha, que agradecia, portanto, que o Sr. Deputado assumisse o compromisso de envolver os profissionais nesse processo de mudança para as ULS, sugerindo, portanto, um cronograma de reuniões ainda esta semana. Onde possam, portanto, estar presentes a USF e a PMGF, com a representação, portanto, das 3 classes profissionais. E ainda o Pedro Cunha tem outra questão sobre a questão do sucesso da contratualização das USFs modelo B, da ULS Matosinhos. Os profissionais dessas unidades estão satisfeitos? Pergunta ao Sr. Deputado, a OLS é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros? Não, confesso, não percebo. Está o Ministério da Saúde disponível para recuar na sua decisão caso... é recuperar, mas está a recuar. Na sua decisão, caso as evidências demonstrem que o modelo OLS não serve, eu aqui quero defender um caso do Sr. Deputado, que ele não é do Governo, não é? Mas pronto, de qualquer maneira ele responde como quiser. Dizer o seguinte, sobre a questão dos orçamentos e aquilo que cabe à Assembleia da República. Portanto, há uma proposta de lei que foi entregue. Eu queria fazer aqui uma referência ao seguinte, que é, desde o tempo em que eu estive numa unidade local de saúde, em 2015, até esta proposta de Orçamento de Estado, o aumento do orçamento do Ministério da Saúde e do Serviço Nacional de Saúde foi de 72%. E, portanto, há aqui uma questão que eu acho que exige uma reflexão sobre a necessidade de fazermos reorganização efetiva da forma como nos organizamos. Uns dirão que deve ser as ULS, outros dirão que não é. Mas há qualquer coisa que não está bem, porque, efetivamente, não é nos profissionais que esse aumento tem vindo a acontecer e, portanto, há de certeza algo que nós devemos melhorar nessa área. Sobre os temas que têm a ver, nomeadamente sobre os recursos humanos e tudo isso, nós recebemos as verbas de uma forma global, mas cada um dos ministros, nas suas áreas, tem a possibilidade, durante a gestão do orçamento, de deslocar verbas de um lado para o outro. Vindo a propósito esta discussão, eu queria dizer o seguinte, uma das maiores preocupações que eu noto quando olho para o orçamento do Ministério da Saúde tem a ver com o seguinte, uma grande capacidade para executar despesa corrente, uma extraordinária capacidade para executar despesa corrente, muito acima daquilo que está orçamentado. Este ano, pelas minhas contas, para além dos 14 mil milhões orçamentados do ano passado, vamos acrescentar mais 700 milhões que vão ser gastos ainda este ano, que não estavam orçamentados. E, por outro lado, uma grande dificuldade, e é aí que eu acho que é muito importante a questão do planeamento, a questão da organização dos processos e de algum centralismo, de um centralismo bom, se assim o posso dizer, naquilo que tem a ver com as despesas de investimento.
Se não me falha a memória, o que estava orçamentado para este ano, em termos de despesas de investimento, eram 900 milhões. Os últimos números que me dizem é que talvez chegue ali aos 600 milhões. Portanto, o Ministério não tem capacidade de fazer execução daquilo que é investimento e é capaz de gastar muito mais do que aquilo que está orçamentado naquilo que é despesa corrente. Mas podiam dizer, mas isso é porque o orçamento é mal feito. O orçamento tem vindo a crescer todos os anos e, neste caso, em 72%. Portanto, eu acho que isto também nos deve mover a todos, porque antes de todos nós sermos profissionais ou tudo mais, nós somos contribuintes e eu acho que nós temos uma exigência cívica para com o país de conseguir também dar melhores resultados quanto a isso. Dizer sobre isso. Sobre os outros dois temas, eu pessoalmente estou sempre disponível, aliás é um gosto, sempre que entenderem, contactarem comigo na Assembleia, tenho todo o gosto em recebê-los, podermos falar. Para mim é um ganho enorme, porque de certeza que a minha atividade política, podendo não ser melhor, é seguramente mais informada. Sobre a questão de reverter o modelo, se o modelo não for bom ou não. Isto é uma decisão, a decisão dos serviços é uma decisão do Governo. A Assembleia da República, com certeza absoluta, fará o acompanhamento e a sua fiscalização política desta questão. Mas, acima de tudo, o que eu queria dizer é o seguinte, eu vim daqui hoje, tendo o gosto enorme de aqui vir hoje, queria dizer que estarei disponível todos os dias que eu exerço o meu mandato de deputado para poder-vos dar respostas e para poder encontrar as melhores soluções para as questões que me coloquem. Muito obrigado. Eu vou abusar, eu sei que não é suposto fazer nenhuma questão, mas sendo economista da saúde, eu também tenho. Surgiu-me aqui uma questão relacionada ali com a exposição do Pedro e também que faz um bocado a súmula do que todos disseram, que é esta coisa de irmos experimentar no terreno, um setor que já está com problemas, irmos experimentar no terreno, tipo ratos de laboratório, como tu disseste, Pedro, uns funcionam bem, outros funcionam mal. Isso parece-me uma coisa, na área de que estamos a falar, para já temos o Dr. António Taveira num sítio que, pelos vistos, é o benchmark, até ver, a dizer ele próprio que não há regras, não há nada escrito. Por outro lado, a questão da visão, que todos concordam, de não ser top-down. Até depois a solução disto tudo é vamos ver o que é que dá. Se os ratos morrerem, paciência. Não, desculpem, mas isto... Responde quem quiser. Isto fez-me alguma impressão. Esta experimentação num setor cheio de problemas parece uma fé. Ou seja, é ir em frente e seja o que Deus quiser. Não, este que vai correr tudo bem. Pois, portanto, não obtive resposta. Se calhar não tem resposta. Exatamente.